Apareceu para vocês? Apareceu. Apareceu? Uhum. Tá. Apareceu. Então vamos. Pessoal, hoje eu pretendo terminar todo o conteúdo, tá? Com a unidade 4.2 e a unidade 4.3. E hoje nós vamos continuar falando sobre a atuação da fisioterapia dentro da UTI, com alguns recursos. A aula passada a gente falou sobre recursos de mobilização, né? A parte da fisioterapia que nós chamamos de fisioterapia motora, tá? E agora nós vamos falar sobre recursos respiratórios. Aí dividimos em dois grupos: recursos que promovem expansão pulmonar e recursos que promovem higiene brônquica, tá? Também vamos falar um pouquinho sobre oxigenoterapia e recrutamento alveolar, né? Por mais que seja um tema hoje que não é que está em desuso, mas é que ele está sendo utilizado com um critério bem maior, tá? Vou explicar isso para vocês. Só que é importante vocês conhecerem, tá? Claro que aqueles que vão seguir carreira nessa área vão se aprimorar muito mais sobre isso, tá bom? Então, vou passar algumas técnicas que vocês já conhecem, outras que não, tá? Que são mais aplicadas dentro da unidade, tá? Por isso, técnicas de baixa evidência não serão abordadas, tá? Não vou falar de, principalmente, recursos de percussão, tapotagem, vibração. Vou falar de recursos que promovem, né, baseado em evidências, né, efeitos, né, reais sobre essas ações, né, tanto higiene brônquica quanto reexpansão pulmonar, tá bom? Então vamos lá. Vocês têm alguma dúvida antes de começar a aula? Queiram perguntar? Ou podemos ir em frente? Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar agora, no primeiro momento, sobre reexpansão pulmonar e oxigenoterapia, tá bom? Expansão pulmonar, muitos recursos vocês já viram na disciplina de fisioterapia cardiopulmonar, tá? Então aqui nós vamos dar mais vamos falar um pouquinho dela de novo, uma revisão, tá? E eu vou falar a aplicabilidade dela com pacientes, principalmente em ventilação mecânica, que algumas podem sofrer alguma adaptação com relação ao paciente em ventilação mecânica, tá? Algumas delas que nós já aprendemos lá em cardiopulmonar são utilizadas mesmo em pacientes ventilados mecanicamente, tá? Só que a gente tem que considerar algumas características com relação ao modo ventilatório, tá? Para que a gente possa usá-la da maneira correta. E vamos falar de oxigenoterapia, né? Tá escrito errado aí pelo professor, tá? Mas deu para entender, né? Que vamos falar sobre tratamento que envolve a suplementação de oxigênio pelo paciente, tá? Não tem como não falar em alguns momentos da aplicabilidade, né, dela que nós vivemos hoje, né, de uma maneira prática em cima da Covid-19, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Quando a gente fala de técnicas de expansão pulmonar, elas têm indicações, tá? Eu não vou fazer um recurso baseado em uma não indicação. Então, as indicações para o uso das técnicas de expansão pulmonar
envolvem a hipoventilação pulmonar, ou seja, quando o paciente apresenta sinais de hipoventilação, como redução do murmúrio vesicular na ausculta, redução da expansibilidade, aumento da frequência respiratória. E isso pode trazer também sinais de desconforto respiratório, né? Como uso da musculatura acessória, e outros sinais, como tiragem, retrações, né? Sinais que nós já conhecemos também, tá? Ou por redução do volume pulmonar, ou redução da capacidade residual funcional, né? CRF. De uma forma geral, a gente indica a reexpansão pulmonar toda vez que encontramos redução dos volumes e capacidades pulmonares, tá bom? Isso pode ser decorrente, por exemplo, né, do próprio imobilismo no leito, tá? Se a gente for lembrar a fisiologia pulmonar, né, quando a Cristina ensinou para vocês as zonas pulmonares, conhecidas como zonas de West, a gente estuda o pulmão numa posição, vamos dizer, o pulmão em pé, né? Aquele desenho, né, clássico em que desenhamos um pulmão e temos ápice, campo médio, né, e base. E dizemos, né, que a ápice é a zona 1, né, e as bases se comportam como zona 3, né? E o ápice, então, tem uma menor pressão gravitacional, né? Força gravitacional atuando, então ele tem uma pressão alveolar maior, então ele é um alvéolo mais aberto, ele tem uma CRF maior, tá? E enquanto que as bases pulmonares, ou seja, a região mais inferior do pulmão, encontra-se, né, em zona 3, um pulmão que tem menor pressão alveolar e, consequentemente, esse alvéolo é mais fechado, tá? Só que isso, então, com o pulmão em pé, né, gente? Né? Se a gente considerar a posição sentada, a posição ortostática. Quando a gente observa o paciente internado no hospital, qual a posição que a gente mais encontra ele? A gente não encontra ele sentado, a gente não encontra ele em pé, a gente encontra ele deitado, tá? Então, essa posição, em termos de ápice e base, ela muda, né? Porque quando você deita, né, a região, vamos dizer, mais superior do pulmão fica sendo a região anterior do pulmão. E a região posterior do pulmão seria, né, a região basal do pulmão, tá? O grande problema está aí. A região posterior do pulmão é a região que mais temos área de transversal de tecido pulmonar, né? A área de superfície, né, transversal, ou seja, nós temos mais alvéolos, né, na região posterior. O pulmão é maior na região posterior. Consequentemente, a maior parte do pulmão fica se comportando como zona 3 na posição deitada. É uma posição, então, que os alvéolos estão mais fechados. Dessa forma, então, a gente consegue compreender por que o imobilismo traz atelectasias, reduções dos volumes e capacidades pulmonares, e nós, enquanto fisioterapeutas, temos que buscar as posições mais verticais possíveis para, né, facilitar, né, e reverter essa condição de, vamos dizer, desvantagem com relação à posição dorsal, tá? Também chamamos essas áreas de áreas dependentes e não dependentes, né? Ou seja, a área mais superior, né, se o paciente está deitado, a área mais superior do pulmão, ou seja, a região anterior, se comporta como uma zona não dependente. Ou seja, não dependente da gravidade, é uma zona que, vamos dizer, ela ventila melhor, tá? Ela tem uma entrada de ar mais facilitada. Consequentemente, os alvéolos estão mais abertos. A região posterior, então, a região, né, dorsal do paciente, se comporta como uma região dependente, né, da gravidade. Então, é uma região em que os alvéolos estão mais colabados, vamos dizer assim, tá? Então, lembrando, então, esse conceito, né, vocês aprenderam, mas vale a pena a gente sempre revisar. Então, a região, né, que está para cima, né, região não dependente, a região
que está para baixo é a região dependente, tá? Esse conceito ele pode aparecer em alguns artigos, em algumas explicações de especialistas, então é interessante que a gente, né, tenha esse raciocínio para entendermos. Outra situação que leva à diminuição dos volumes e capacidades pulmonares são os pós-operatórios cirúrgicos, tanto torácico quanto abdominal. Quando a gente estudou pós-operatório de cirurgia cardíaca, lá em secundária, lá em cardiopulmonar, né, nós observamos que praticamente 100% dos pacientes apresentam atelectasia pós-cirurgia cardíaca, tá? Isso é fato, isso decorre tanto da abertura torácica durante a cirurgia, alterando os gradientes pressóricos intratorácico e extratorácico, né? E principalmente o intratorácico, e também decorrente, né, do uso da circulação extracorpórea, né, causando, né, um processo inflamatório, gerando, né, extravasamento de líquido para o interstício pulmonar e também a atelectasia, tá? Então, é outra situação que leva a gente a indicar, então, as técnicas de expansão pulmonar. E outra é a fraqueza muscular respiratória, visto que o que promove a entrada de ar para dentro dos pulmões durante uma respiração espontânea, nós já vimos que é a negativação da pressão pleural, e essa negativação da pressão pleural ela é gerada pela contração muscular respiratória, principalmente os músculos diafragma e intercostais externos, que são os músculos principais da inspiração. Então, diante desses exemplos, né, que são comuns, tá? Dentro de uma unidade de terapia intensiva, nós vamos indicar, né, as técnicas de expansão pulmonar, tá? Outros exemplos nós podemos citar, mas são decorrentes, né, dessas situações. Por exemplo, a fraqueza muscular respiratória ela é causada principalmente pelo uso de sedativos, bloqueadores neuromusculares por tempo prolongado. E quando esse paciente necessita buscar a força muscular respiratória para, né, fazer essa transição da ventilação mecânica para a ventilação espontânea, ele se encontra fraco, enfraquecido. E aí a fisioterapia tem né, como, né, melhorar essa condição funcional respiratória através do fortalecimento da musculatura respiratória ou, né, também através da correção do impacto dessa fraqueza, que é a redução do volume pulmonar, através dessas técnicas de expansão pulmonar, tá bom? Então, enquanto indicação, as técnicas estão indicadas quando há redução do volume pulmonar ou capacidades pulmonares, nessas situações que a gente tem aí, né, como exemplos, né, o tempo de internação, o imobilismo no leito, pós-operatório, cirurgia torácica abdominal e fraqueza muscular respiratória. Esse slide também vocês já viram algum dia, tá? Lá em cardiopulmonar, que é o gráfico ou a forma que explicamos como expandir os pulmões, tá? Nós já comentamos isso também em ventilação mecânica, alguns dias atrás, que o ar, ele entra no pulmão por diferença de pressão, tá? E essa diferença de pressão, ela é causada pela gradiente transpulmonar, tá? O que é gradiente transpulmonar? Gradiente, né? Ou seja, números, valores, né? Diferenças de pressão. O ar, ele entra nos pulmões por aumento da pressão transpulmonar, tá? Não esqueçam isso, tá? Se tiverem aí com caderno, papel, tá? Anotem isso que é importante. O ar entra nos pulmões por aumento da pressão transpulmonar. Nós temos duas formas de aumentar a pressão transpulmonar, então. Tá? É o que nós chamamos de pressão alveolar e pressão pleural, tá? Tá? Porque pressão transpulmonar é a diferença entre essas duas pressões.
Quando a gente diz pressão alveolar, ela significa pressão no interior dos alvéolos, e ela pode ser aumentada quando empurramos o ar para dentro dos pulmões. E a gente já viu que a gente pode empurrar o ar para dentro dos pulmões através, né, da ventilação mecânica, tá? É interessante por isso que a gente chama de ventilador mecânico, tá? Porque, né, professor, eu posso chamar de respirador mecânico, tá? Ao meu ver, não é o termo mais correto, né? Porque o aparelho de ventilação mecânica, ele empurra o ar para dentro dos pulmões e favorece a sua saída. E nós chamamos isso de entrada e saída de ar dos pulmões de ventilação, tá? Respiração envolve outros processos, além da ventilação, a difusão, além da difusão, a perfusão e ainda a respiração intracelular, né, através da atividade mitocondrial, tá? Então, e o ventilador não vai até a célula, né, para fazer respiração celular, né? Por isso que, né, a comunidade, né, que estuda ventilação mecânica costuma defender, então, o termo ventilação mecânica ou ventilador mecânico, tá? Só uma curiosidade para vocês. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, pressão positiva para empurrar o ar para dentro dos pulmões, nós estamos favorecendo o aumento da pressão transpulmonar através do aumento da pressão alveolar, tá? Outra forma da gente aumentar a pressão transpulmonar é reduzindo a pressão pleural, tá? Então, a pressão pleural, ela é negativa, tá? Então, esse menos, com o menos da pressão pleural aqui, né, fica mais. Por isso que quanto menor a pressão pleural, maior vai ser o valor de pressão transpulmonar, tá? Então, quem gera pressão pleural? Quem gera pressão pleural é a contração dos músculos, né, respiratórios, que vão, através da sua contração, aumentar os diâmetros torácicos. Os músculos intercostais, quando se contraem, eles, né, promovem um aumento, né, do diâmetro torácico através do movimento das costelas para fora e para cima, tá? E também para frente. E o diafragma, ele aumenta os diâmetros torácicos porque ele rebaixa e aumenta o diâmetro transversal e longitudinal do tórax. Quando o gradil costal é, né, tracionado pela contração dos músculos torácicos, né, respiratórios, a pressão intrapleural negativa, né, porque a pleura parietal vai ser tracionada com o gradil costal, a pleura parietal, né, por geração de pressão negativa, tracionará a pleura visceral, que tracionará o parênquima pulmonar, né, para fora, negativando a pressão intraalveolar, fazendo com que o ar se desloque para dentro dos pulmões por diferença de pressão. Então, lembre-se que o ar ele se move sempre de um ponto de maior para menor pressão, tá? Se nós negativamos a pressão dentro do alvéolo, o ar vai se deslocar para dentro do alvéolo. E é isso que funciona na nossa respiração fisiológica espontânea, tá? Então, temos duas formas, então, de se aumentar a pressão transpulmonar. Então, para se obter o aumento de volume pulmonar, é preciso aumentar a pressão transpulmonar. E a gente consegue isso de duas formas. Ou reduzindo a pressão pleural, tornando ela mais negativa. Como que a gente faz isso? Aumentando a capacidade de contração muscular respiratória, gerando maior gradiente de pressão transpulmonar. Ou seja, né, maior diferença entre a pressão de fora, atmosférica, com a de dentro dos alvéolos, tá? Por isso que existem exercícios respiratórios que estimulam maior contração dessa musculatura respiratória, consequentemente gera maior volume pulmonar, né? Se eu fizer uma respiração superficial para vocês, dessa forma, uma respiração tranquila, eu tive um nível de contração muscular respiratória. Se eu aumento esse nível de contração através de uma respiração profunda, eu gerei maior negativação da pressão pleural, consequentemente foi maior o meu volume pulmonar, tá?
Então, por isso que alguns exercícios respiratórios aumentam os volumes pulmonares e promovem a expansão pulmonar, tá? A outra forma, então, é através do aumento da pressão alveolar, através da aplicação de uma pressão positiva supraatmosférica na inspiração, forçando, então, o fluxo de ar em direção aos alvéolos. Ou seja, quando eu empurro o ar para dentro dos pulmões, e a gente entendeu todo esse mecanismo quando a gente estudou ventilação mecânica na aula passada, na unidade passada, tá? Então, resumindo, nós temos duas formas de expandir os alvéolos. Ou reduzindo a pressão pleural, aumentando a capacidade muscular respiratória, ou empurrando o ar para dentro dos pulmões, aumentando a pressão alveolar, através da pressão positiva, através de algum instrumento, tá? Seja ele por ventilação mecânica ou algum instrumento que gere pressão. Alguns anos atrás, em 2012, né, o Departamento de Fisioterapia da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, da AMIB, elaborou esse artigo falando sobre recursos que podem ser utilizados com o paciente. Tá? Não, eu não quero fechar o microfone, atrapalho o professor. Espera aí. Isso, desliga aí. Pronto? Vamos lá. Onde que eu estava? Terapia, então, esse artigo, né, da Revista Brasileira de Terapia Intensiva 2012, ele tem acesso aberto, facilmente vocês conseguem. Ele é chamado de Fisioterapia em UTI, Recomendações do Departamento de Fisioterapia da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, tá? Fisioterapia em UTI, acho que é o primeiro nome, tá? Mas se vocês forem lá no site da revista, através do número, do volume do ano, vocês vão encontrar também, tá? E é um artigo interessante porque ele trabalha com recomendações, só que eu falo para os alunos que ele é uma colinha, né? Vamos dizer assim, o que eu posso fazer, tá? Não é que eu devo fazer. Claro que a definição do recurso vai ser aplicada individualmente a cada paciente de acordo com a sua avaliação, tá? Então, quando a gente olha esse artigo, ele traz lá a terapia de expansão pulmonar e vai trazer também a terapia de higiene brônquica, que nós vamos falar mais tarde. Então, existem recursos de terapia de expansão pulmonar que podem ser utilizados para pacientes em ventilação espontânea ou para pacientes em ventilação mecânica, tá? Vale lembrar que o próprio posicionamento, gente, como eu disse para vocês, altera, vamos dizer, as zonas pulmonares, né, com relação à dependência e não dependência da gravidade, e o próprio posicionamento pode favorecer a reexpansão pulmonar, tá? Para a gente entender essa questão do posicionamento, tá? Agora eu quero que vocês respondam para mim, tá bom? Imagine um paciente que apresente, na sua avaliação, uma redução do murmúrio vesicular em pulmão direito, tá? Então, quando você ausculta, esse paciente apresenta redução do volume pulmonar através da redução do murmúrio vesicular no pulmão direito, tá? Sabendo desses conceitos de dependência e não dependência, qual é o posicionamento que você colocaria esse paciente para favorecer o aumento desse volume pulmonar? Vamos lá. Decúbito lateral esquerdo, professor? Perfeito, tá? Quando você coloca o pulmão direito para cima, ele se comporta como um pulmão não dependente. Ele sofre menos ação da gravidade, ele tem uma pressão alveolar maior, então ele tem uma abertura melhor. Perfeito, tá bom? Se nós não tivermos o paciente, né, com redução dos volumes, mas temos um paciente longo tempo acamado,
às vezes até em ventilação mecânica. Tá? Por isso que também nós temos que incentivar as posições mais verticais para esses pacientes. Tá? Sempre cabeceira elevada desse paciente, porque a cabeceira elevada ele é um critério de segurança para se evitar broncoaspiração, ele é indicado para se evitar pneumonia associada à ventilação mecânica, e a posição sentada favorece também, né, a gravidade com relação ao deslocamento do diafragma inferiormente. E a gente consegue, então, diminuir o impacto, né, da hipoventilação na região das bases pulmonares. Tá? Por isso que a gente, né, viu a aula passada, né, que tirar o paciente da cama, colocar ele em poltrona sentado ou mesmo colocá-lo sentado no leito é bem melhor do que mantê-lo sempre em decúbito dorsal, tá bom? Então, sempre quando forem pensar no posicionamento enquanto recurso terapêutico de reexpansão, pensem no comportamento da região pulmonar de acordo com área dependente e não dependente. Coloque sempre o pulmão a ser expandido, coloquem sempre o pulmão a ser expandido para cima, tá ok? Então, vamos lá. Nesse gráfico, ou melhor, um fluxograma, né, nós temos aí recursos, né, para serem utilizados em pacientes em ventilação espontânea. Então, nós temos recursos com redução da pressão pleural e recursos com aumento da pressão alveolar. Estão vendo? Exatamente as duas formas que nós temos para aumentar a pressão transpulmonar. Recursos, né, com redução da pressão pleural, os padrões respiratórios e a espirometria de incentivo, tá bom? Eu não vou falar sobre esses recursos, nós já falamos, já discutimos lá em cardiopulmonar, e há bastante controvérsias com relação ao uso, principalmente da espirometria de incentivo. Tá? Para quem acompanha bastante as redes sociais, né, principalmente Instagram, Facebook, pode observar que é comum a discussão com relação ao uso da espirometria de incentivo. Com relação a evidências científicas, né, com relação até ao uso da espirometria de incentivo, nós já temos até revisões sistemáticas da Cochrane, por exemplo, né, que é um dos maiores, onde se faz as melhores revisões sistemáticas no mundo, né, falando, né, que o Respiron, por exemplo, incentivador a fluxo, não reverte a telectasia, tá? Então, bastante controverso aí o seu uso, tá? Como nós estamos na graduação, né, a gente precisa aprender, né, sobre isso, né, e a gente, então, depois tem a missão, né, e esse desafio de buscar as melhores evidências, tá? E existem os recursos com aumento da pressão alveolar, aqueles que utilizam, né, pressões. Essas pressões podem ser aplicadas somente na fase inspiratória, e aí nós chamamos de RPPI, reexpansão por pressão positiva inspiratória, tá? A gente pode fazer isso através de um AMBU, por exemplo, né, de uma bolsa de ressuscitação, ou através de ventiladores mecânicos, utilizando só pressões na fase inspiratória, tá? Ou utilizamos, né, na fase expiratória, através de recursos, né, conhecidos como EPAP, né, pressão na via aérea positiva e expiratória, em inglês, Expiratory Positive Airway Pressure, né, ou nas duas fases, tanto inspiratória quanto a expiratória, que é o que a gente mais encontra, que é a utilização do CPAP ou bilevel, né, que é o fato da gente utilizar a ventilação mecânica não invasiva, né, que a gente já comentou lá na nossa primeira aula de ventilação mecânica. Quando a gente utiliza um recurso
né, que durante a inspiração fornece uma pressão expiratória favorecendo a expansão dos pulmões e durante a fase expiratória mantém uma pressão, né, durante a expiração, mantendo esses alvéolos abertos, tá? Então, seria um recurso mais evidente aí também de melhora para os nossos pacientes. E podemos utilizar recursos pressóricos também para pacientes em ventilação mecânica, tá? E aí a gente pode utilizar a PIP, tá? Aumento a PIP para promover recrutamento, né, alveolar e expansão dos alvéolos, ou, né, a hiperinsuflação, aumento, né, da insuflação dos pulmões, ou por meio, né, de uma bolsa de ressuscitação manual, chamada de hiperinsuflação manual, ou HM, né, na sua sigla, ou a hiperinsuflação com o ventilador, né, também chamada de HVM, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses recursos, tá certo? Então, esse fluxograma, ele, por mais que tenha alguns recursos controversos, né, é interessante a gente tê-lo na cabeça, em mente, para, né, direcionar a escolha, né, de recursos. O que que eu tenho à disposição quando o paciente está em ventilação espontânea, o que eu tenho à disposição quando ele está em ventilação mecânica. E ambos, tanto o ventilado quanto o não ventilado, se beneficiam, então, do posicionamento, tá bom? Dentro dessa parte de exercícios respiratórios, nós podemos também englobar aí as manobras manuais, tá? Vamos lembrar de alguma delas, tá? E agora eu vou falar mais sobre a sua aplicabilidade, né, no paciente ventilado também. Opa, né? A manobra de descompressão abrupta, também chamada, né, de compressão, descompressão, respiração contrariada ou manobra de descompressão torácica. Essa é uma falha que vamos dizer, a fisioterapia respiratória tem, que é a padronização dos recursos, tá? Conforme a região que você estuda, talvez se dê um nome, né? E trata-se da mesma técnica, tá? Então, tá aí todos os nomes que elas são conhecidas. Eu, por exemplo, aprendi como respiração contrariada, tá? Mas já vi na literatura como descompressão abrupta, descompressão torácica ou compressão-descompressão, tá? Vamos lembrar dessa técnica. Aquela técnica que você, né, acompanha a fase expiratória do paciente, né, através de uma compressão torácica na fase expiratória, favorecendo a desinsuflação pulmonar. No momento da inspiração, no início a gente sustenta a compressão e após o início da inspiração a gente faz uma descompressão brusca desse pulmão, tá? Essa descompressão brusca causada, né, pela descompressão, né, súbita do tórax, promove uma negativação súbita da pressão pleural naquela área onde você aplicou a manobra, causando um desvio de fluxo para a área, né, que foi descomprimida, tá? Então, ela explica-se, né, pelo aumento da força elástica desse gradil costal, o que reduz a pressão pleural na região em que foi aplicada a técnica, tá? Ela pode ser aplicada bilateralmente ou unilateralmente. E você vai, então, indicar ao local da aplicação da técnica conforme a área que estiver hipoventilada. E você vai encontrar isso ou pela sua ausculta, né, ou pela própria imagem radiológica, né, se você tiver uma recente. Ela pode ser aplicada em um paciente em decúbito dorsal ou lateral e pode ser realizada em pacientes tanto em respiração espontânea quanto em ventilação mecânica, tá? Lembrando, né, que conforme a região do tórax a ser aplicada a manobra, as costelas se comportam, né,
biomecanicamente diferentes. As costelas superiores, elas se deslocam superior e anteriormente. Nós chamamos isso de movimento em braço de bomba, tá? Então, quando a gente, né, realiza a manobra na região, né, anterior e superior do tórax, né, a gente não pode apertar para baixo, né, a gente tem que apertar para baixo, tá? Porque as costelas se movimentam para cima, principalmente, tá? Quando a gente movimenta as costelas inferiores, elas se movimentam mais transversalmente, né, lateralmente. Nós chamamos isso de alça, movimento de alça de balde. Então, a nossa mão tem que respeitar esse movimento, né, costal, tá? Eu vou mostrar alguns vídeos. Vocês já viram esses vídeos lá em cardiopulmonar, mas só que a gente vai revisar aí, né? Tá? Então, ó. Costelas inferiores, né? Ele está fazendo uma expiração. Na expiração, ele faz uma compressão, né? E na inspiração, ele descomprime bruscamente, tá? Então, o que está causando essa manobra, né? Um aumento, né? Uma maior negativação da pressão pleural na região onde está sendo aplicada a manobra, causando, né? Um desvio do fluxo para essa área descomprimida, tá ok? Ela pode ser feita, então, bilateralmente, tá? E observe agora a posição das mãos dele, quando vai realizar na região mais superior, né? As costelas movimentam-se, né? Principalmente na posição para cima e para baixo, tá? Então, ele comprime, né? Na fase expiratória, e na fase inspiratória, ele faz uma descompressão brusca. Isso negativa, então, a pressão pleural nessa região mais superior, né, causando, então, um maior desvio do fluxo para essa região. Caso o paciente apresente, né, alguma alteração unilateral, ela também pode ser aplicada, né, no decúbito lateral. Novamente, ele faz uma compressão na expiração e descomprime bruscamente. Pode perguntar. Professor, Oi. só um momento, a Sueli pediu para avisar que ela está tentando entrar, tá bom? Ai, Aí, gente. na aula. Pessoal, eu deixei já automático, gente. Vocês entram, tá? Precisa interromper a aula, gente. Tá bom. Obrigado, Leonardo. Vamos lá, pessoal. Um parênteses com relação ao uso da manobra de descompressão torácica em pacientes em ventilação mecânica, tá? Quando a gente estudou ventilação mecânica, e a gente falou de dois modos principais utilizados para pacientes com maior nível de assistência, tá? Então, nós temos o VCV, ventilação controlada a volume, e o PCV, ventilação controlada a pressão, tá? O próprio nome, a gente já lembra, né, que quando eu ventilo a volume, eu tenho um controle do volume corrente que entra e sai dos pulmões. Porém, eu tenho uma pressão variável na via aérea, tá? Então, eu tenho que cuidar da pressão, que pode aumentar, ou principalmente com a pressão que aumenta. E quando a gente ventila a pressão controlada, né, nós temos um controle dos níveis pressóricos, porém, nós temos uma variação de volume na via aérea, então a gente tem que cuidar com o volume, tá? Por que nós utilizamos uma manobra de descompressão torácica? Nós queremos aumentar o volume pulmonar que está reduzido naquela área, tá? Eu pergunto para vocês, adianta nós fazermos essa técnica que objetiva aumentar o volume pulmonar em um modo que há controle do volume pulmonar, ou seja, em modo VCV? Será que adiantaria? Não adianta. Por quê?
O próprio modo já está programado para, a cada ciclo respiratório, enviar um volume corrente fixo para este pulmão. Então, o que nós vamos fazer se estivermos manobrando um paciente em volume controlado? Nós vamos estar só variando pressão, mas não variando volume, tá? Então, o que vocês vão fazer, né? Se o paciente estiver ventilando em volume controlado, tá? Vocês vão passar este paciente para um modo pressórico para poder realizar a manobra de descompressão torácica. Porque na manobra de descompressão torácica, você pode, então, variar volume na via aérea, tá? E aí você, então, alcança o objetivo que você quer, que é um maior deslocamento de volume para a área que está hipoventilada e que você está descomprimindo, ok? Livros não trazem isso, tá, gente? Tá? Isso aí são questões de raciocínio clínico em termos do uso da manobra, né, com o modo ventilatório, tá bom? Outro exercício respiratório é a manobra de bloqueio torácico, também chamado de restrição torácica, também chamada de respiração localizada, tá? Manobra de bloqueio torácico ou manobra de restrição torácica ou manobra, né, de respiração localizada. Qual a finalidade? A finalidade dela é fazer um bloqueio no tórax para desviar o fluxo para a área não bloqueada. Ou seja, nós não queremos ventilar a área em que eu estou aplicando a manobra. Eu estou querendo desviar o fluxo para a área que precisa ser ventilada, tá? Então, é uma manobra que seletiva a ventilação, direcionando o fluxo aéreo para a área, né, que não está bloqueada, que não está com a restrição promovida pela sua manobra. Uma manobra que pode ser usada em pacientes em ventilação mecânica, porque não requer a colaboração do paciente, tá? Novamente, procurem utilizar essas manobras, essa manobra também em pacientes que apresentam em modo pressórico, porque permitem, né, variação do volume corrente, tá? Então, acho que é um vídeo. Tá? Então, fisioterapeuta restringe o tórax enquanto... o fisioterapeuta restringe um dos tórax, ou seja, né, ele apresenta redução do murmúrio vesicular, né, no pulmão direito, né, e então ele restringindo ou bloqueando um hemitórax, ele desvia o fluxo para a área, né, que não está bloqueada, ok? Então essa é a chamada manobra de restrição torácica ou de bloqueio torácico. Manobra de hiperinsuflação manual ou bag squeezing, tá? Aprendam como escrever bag squeezing, tá, gente? Tá? Bag de bolsa, squeezing, né, de chacoalhar, né? A manobra de hiperinsuflação manual, ela utiliza, né, uma bolsa de ressuscitação manual conectada a uma fonte de oxigênio, tá? E ela tem, então, várias finalidades. É uma técnica amplamente utilizada, tá? Porque pela disponibilidade de um ambu
em todo o leito de UTI, tá? Em todo o leito de unidade de terapia intensiva, nós temos uma bolsa de ressuscitação manual. O AMBU é marca, né? O termo é bolsa de ressuscitação manual. Tá? E então ele pode ser usado tanto para reexpansão pulmonar, quanto para melhorar a oxigenação, quanto para mobilizar secreções. Tá? Por que promove reexpansão pulmonar? O AMBU, geralmente com volume de 1,5 litro, tá? Um AMBU adulto. Quando a gente insufla, né, o AMBU, né, ele, né, funciona como um recurso de geração de pressão, né, ou seja, gera um fluxo de inspiratório para o paciente, né, e o fluxo, quando encontra a resistência pulmonar, fluxo com resistência gera uma pressão, gera uma expansão, tá? Gera um volume maior do que o volume corrente usual do paciente, por isso ele realiza hiperinsuflação. Como ele está adaptado a uma fonte de oxigênio, os trabalhos demonstram que o uso da hiperinsuflação melhora a oxigenação dos pacientes. Tá? E também pode ser usado para mobilização de secreções, porque esse fluxo aumentado na via aérea desloca, né, as secreções, facilitando a sua mobilização. Tá bom? Quando que ela é chamada de bag squeezing? Tá? Bag squeezing, quando o AMBU é utilizado em associação a uma compressão torácica expiratória. Tá? Então, hiperinsufla o pulmão, ou seja, o pulmão alcança um volume corrente maior, né? No momento da expiração, ou seja, no momento em que o fisioterapeuta libera a válvula, né, ou seja, através da descompressão do AMBU, né, o retorno elástico do paciente é maior, porque a partir de um volume maior, quanto maior o volume pulmonar, maior a força de recolhimento elástico do pulmão, né? Então maior vai ser o fluxo expiratório e maior ainda vai ser o fluxo expiratório se o fisioterapeuta realizar uma manobra de compressão torácica ou vibrocompressão expiratória. Tá? Então essa manobra, quando associa-se a hiperinsuflação com, né, a bolsa, associada então com a compressão torácica expiratória ou vibrocompressão, nós chamamos de bag squeezing, tá? A efetividade desta técnica está, né, em produzirmos um fluxo expiratório, né, maior que o fluxo inspiratório. É simples raciocinarmos isso. Quando apertamos o AMBU, nós geramos um fluxo inspiratório para dentro do paciente. Quando o paciente expira e comprimimos, e o retorno elástico do pulmão faz com que o ar saia dos pulmões, né, nós temos um fluxo expiratório. É uma briga de forças, vamos dizer assim. O fluxo ins empurra a secreção para dentro do pulmão. O fluxo ex empurra a secreção para fora do pulmão. Tá? É racional pensarmos que, se eu quero retirar secreções, o fluxo expiratório tem que ser maior que o fluxo inspiratório. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Então, eu tenho que tornar o fluxo ins mais lento e mais baixo, tá? E quando eu desinsuflar o pulmão, eu tenho que gerar um fluxo expiratório mais alto. Então, eu faço isso como? No momento da insuflação, você vai insuflar lentamente o AMBU. Não é pegar o AMBU e fazer assim. Tá? Porque quando você faz, você aumenta o fluxo inspiratório. Se ele tiver secreção, você está impactando secreção para dentro do pulmão. Tá? Então, insuflação. Como realizar o bag squeezing, né? Insuflação lenta. Tá? No momento da expiração, você descomprime o AMBU bruscamente. Porque essa descompressão brusca do AMBU
gera um maior retorno elástico do pulmão, e aí você ainda vai fazer uma compressão torácica, aumentando mais ainda, né, o fluxo expiratório. Tá? Aí alguém pode me perguntar, mas professor, eu já vi alguém usando a manobra de bag squeezing e ele faz assim rápido. Tá? Alguns fisioterapeutas realizam desta forma, pensando, né, em outro efeito da manobra, que é a estimulação de tosse. Tá? Porque quando você faz uma insuflação brusca e rápida, você gera o quê? Um fluxo inspiratório turbulento, e isso pode gerar tosse pela estimulação dos receptores, né, de tosse da via aérea. Tá? Aí eu pergunto, quem vai remover a secreção não é a manobra, vai ser a tosse do paciente. Entenderam? Aí eu pergunto, e se o paciente tiver com um nível de sedação em que esse fluxo não, né, gere tosse? Ou seja, o paciente está sedado, inibindo os receptores de tosse, e esse fluxo aumentado não gerou tosse. O que essa manobra promoveu? Empurrou a secreção mais para dentro do pulmão. Tá? Quando a gente vai na literatura, né, e níveis de recomendação, a técnica de hiperinsuflação pulmonar, né, com a bolsa, então recomenda-se uma insuflação lenta e prolongada, uma pausa até, você sustenta a compressão e solta o ambu bruscamente, realizando uma compressão torácica, aí, no caso, a bag squeezing. Tá? Sem a compressão torácica, ela é chamada de hiperinsuflação manual e já tem efeitos. Tá? Quando você insufla devagar e solta bruscamente, o fluxo expiratório é maior. Tá bom? Particularmente, eu prefiro utilizar o ventilador mecânico ao ambu. E eu vou explicar para vocês o porquê, tá bom? Alguma dúvida, gente, com relação à hiperinsuflação manual? Vocês vão ver muitos fisioterapeutas fazendo isso, tá, gente? Tá? Utilizando o ambu, tá? Professor, no caso, se o paciente tiver estímulo de tosse, é sempre mais indicado eu fazer, nesse caso da insuflação manual, o estímulo com tosse. Aí, se o paciente não tiver estímulo de tosse por algum motivo, eu vou com a segunda opção? Pode ser, tá? Tem alguma exceção? Agora é o seguinte, e se, né, aí é um risco, né, que a gente toma, né, Ana? Porque você vai insuflar forte, e se ele não tossir, você já impactou a secreção, entendeu? Uhum. O que você pode fazer? Antes de você realizar a técnica, faça uma estimulação traqueal, manual, chamada de tique traqueal, para ver se ele tem reflexo de tosse mais superficializado. Aí tá. sim, tá? Para você ter a certeza, antes de começar a técnica, que ele vai tossir, tá bom? Certinho, obrigada. Só que não é assim, quando a gente vai, né, na descrição da técnica, ela não é feita assim, ela, vamos dizer, é uma adaptação da técnica de hiperinsuflação manual, essa utilização de fluxos mais acelerados, tá? Para estimular a tosse, tá? Certo. Obrigada. Assim, dá certo? Às vezes dá, às vezes não, tá? Uhum. Professor, se eu for procurar na literatura, então, se eu achar o bag squeezing, ele vai estar relacionando essa que você falou, com a inspiração lenta. Isso, a inspiração lenta e com a compressão torácica ou vibrocompressão expiratória. Entendi. Entendeu? Obrigada. Uhum. Pessoal, por que eu prefiro o ventilador? Vamos lá. Observe a imagem, né? Eu tenho aí um tubo traqueal, ou seja, é um paciente que está entubado. Ou seja, ele deveria estar adaptado a um ventilador mecânico. Então, para usar a manobra de hiperinsuflação manual, nós requeremos retirar o paciente do ventilador mecânico. Tá?
Então, já é uma desvantagem. Outra desvantagem é que o ambu, ele não tem controle de pressão. Ele tem uma válvula, né, que limita a pressão em 40 centímetros de água. Mas, se o paciente tossir, essa pressão facilmente ultrapassa 40. E tem um trabalho, né, que avalia pressões durante a ventilação manual, e quando o paciente tosse, essas pressões podem chegar a 120 centímetros de água, ou seja, uma pressão muito alta. Tá? Ou seja, a gente nem fica sabendo desses valores de pressão. Então, não há um controle de pressão na via aérea durante a aplicação. Tá? Outra desvantagem é que a gente não sabe ao certo quanto de volume geramos no paciente. Tá? Ou podemos também gerar um excesso de volume pulmonar. E outra desvantagem é que também não quantificamos a quantidade de oxigênio ofertada para esse paciente em termos de FO2. Tá? A gente só tem uma estimativa. Então, são desvantagens, né? Não seriam contraindicações, mas desvantagens ao uso dessa técnica. A necessidade de desconexão do paciente do ventilador, tá? E o não controle dos níveis de pressão, volume e oxigenação na via aérea, tá? Coisas, né, que o ventilador mecânico não apresenta como desvantagem. Por quê? Se realizamos a hiperinsuflação no ventilador, a gente tem conexão desse paciente no ventilador, ou seja, ele não despressuriza. Nós temos controle de pressão, nós temos controle de volume e nós temos como quantificar a FO2 fornecida para o paciente. Então, são vantagens. Como fazer a hiperinsuflação no ventilador? Mais fácil ainda, né? Eu vou lá e aumento o volume corrente, né, que ofertamos para o paciente, né? Se a hiperinsuflação é aumentar os volumes pulmonares, então eu vou lá no ventilador e aumento o volume pulmonar. E ainda posso ajustar esses parâmetros para me fornecer esse volume corrente com um fluxo mais baixo, tá? Que o expiratório, ou seja, eu posso ajustar de forma mais precisa que esse fluxo expiratório seja maior que o fluxo inspiratório. Tá? Sem desconectar o paciente do ventilador. Além disso, outra vantagem é que eu tenho minhas mãos livres. Tá? Notem que o fisioterapeuta está com as duas mãos no ambu. Quem é que vai fazer a compressão torácica? Então, uma outra desvantagem é que o bag squeezing, para melhor efetividade, precisa de duas pessoas. Tá? E às vezes não é uma realidade. Nós temos 2 fisioterapeutas numa UTI. Né? Então, você vai precisar fazer sozinho, com uma mão, insuflar o ambu, com a outra mão fazer compressão torácica. Ou seja, exige uma habilidade muito maior do fisioterapeuta. E não garante a efetividade, porque uma coisa é você ambuzar com as duas mãos, e outra coisa é você comprimir com as duas mãos. Tá? Quando você realiza a hiperinsuflação com o ventilador, mãos livres, o ventilador está fazendo a alteração de fluxo e você, com as suas duas mãos, pode fazer a compressão torácica expiratória ou a vibrocompressão. Tá? Por isso que, né, é uma vantagem, vamos dizer, a hiperinsuflação com o ventilador. Em termos de evidência, as duas se equiparam em termos de efeitos. Ambas produzem aumento da complacência pulmonar, produzem remoção de secreção, produzem aumento da oxigenação pulmonar. Então, o que a gente vê? Se elas equiparam, então, o que eu sugiro? Use a que você tiver mais habilidade, mesmo com as desvantagens de uma sobre a outra. Tá? Eu, por experiência, eu já uso o ventilador.
mas usei muito tempo também, gente, o bag squeeze. Parêntese para a situação atual, pandemia da Covid. A transmissão da Covid é por aerossolização, todo mundo já, né, tem essa ciência, tá? E o que mais a gente vê é o cuidado com o paciente Covid de não desconectar do ventilador. E aí? A manobra de hiperinsuflação manual ou bag squeezing é totalmente contraindicada para pacientes com Covid-19. Tá? E aí, o que eu posso fazer? Use o ventilador. Tá? Então, é por isso que a gente tem as duas, né? Conhecer as duas formas, porque a gente vai utilizar aquela que é ideal, individualizada para cada paciente, tá? Professor, o paciente já está fora do ventilador traqueostomizado. O senhor usa o ambu? Uso. Ele já está desconectado do ventilador, né? Agora, quando o meu paciente tem níveis de FO2 mais altos, ou seja, ele depende de um FO2 mais alto, principalmente um nível de PIP um pouco mais alto, tá? Né? E que apresenta queda de saturação quando desconectado do ventilador, então eu vou preferir utilizar o ventilador mecânico, porque ele não necessita a desconexão do ventilador. É um paciente com parâmetros mais baixos, professor. Ele não está precisando de FO2 altas, necessita de PIP mais baixa. Eu posso fazer a bag squeezing desconectando o ventilador? Pode fazer, tá bom? Então, é sempre ter esses detalhes, né, individuais, né, para que você possa escolher uma a outra, tá? O próprio livro didático de vocês não traz a hiperinsuflação com ventilador, tá? Só que, como eu disse para vocês, eu mostrei para vocês naquele fluxo, né, da revista brasileira de terapia intensiva, né, a hiperinsuflação com ventilador, ela é descrita, tá? E vocês já encontram isso na literatura, tá bom? Efeitos adversos da bag squeezing, tá? Então, como eu não sei o volume que eu estou aplicando, eu posso promover hiperdistensão alveolar. O volume aplicado na intratorácico, nos pulmões, pode ser até aumentado. E isso aumenta a pressão intratorácica, comprime vasos sanguíneos, reduz o débito cardíaco, causando hipotensão. E, como você não tem controle de pressão sobre a via aérea, pode causar barotrauma, tá? Essa técnica tem que ser muito bem realizada em termos de habilidade profissional quando se tratar principalmente com neonato, tá, gente? Tá? O neonato tem uma fragilidade pulmonar maior, então o risco, né, de hiperdistensão alveolar, barotrauma, é maior também, né? No caso do adulto, né, o pulmão já está maduro, né? Então, há riscos, mas esses riscos são menores, tá? Mas como nós não temos controle de volume, não temos controle de pressão, né, há efeitos adversos como a hiperdistensão alveolar, volutrauma e, né, barotrauma, que é a lesão por excesso de pressão, tá, ok? Vamos lá. Vamos falar da PIP, a gente já falou, né? A PIP é uma pressão positiva no final da expiração, ou seja, ela é aplicada durante a fase expiratória do ciclo, né? Mantendo, né, um volume residual, né, pulmonar, ou seja, melhorando e aumentando a CRF, tá? Então, os benefícios da PIP, né, são explicados quando a gente observa um edema pulmonar, ou seja, né, a presença de líquido no interstício pulmonar, né, dificultando a difusão, né, dos gases, né, por exemplo, oxigênio para o capilar. Quando aplicamos PIP, né, a pressão na fase expiratória fica maior, né, desloca o líquido intersticial, né, da membrana alvéolo capilar,
né, aproxima a membrana alvéolo capilar e, né, favorece, então, a difusão, tá? Então, a PIP, né, nós podemos, né, dizer que é um parâmetro ventilatório que melhora a oxigenação, tá? Tem outros efeitos, como, né, o recrutamento de alvéolos colapsados, a diminuição do shunt, né, porque essa situação aqui vai causar shunt pulmonar. Por que shunt pulmonar? Nós vamos ter um capilar que vai ser perfundido, porém ele não é oxigenado adequadamente, então isso vai devolver, né, ao coração um sangue com baixa oxigenação, né? E isso vai levar o paciente à hipoxemia, tá? Então, a PIP ela é bastante estudada e explicada quando a gente, né, ouve falar de SARA ou SDRA, né, Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. Tá? E é nisso que nós vamos conversar um pouco agora. Tá? Então, se a gente quiser promover expansão pulmonar, né, no ventilador mecânico, o ajuste ou o aumento da PIP, né, pode favorecer isso, né? Então, quando a gente aumenta os valores de PIP, a gente está promovendo o recrutamento, né, de alvéolos, tá? Expansão pulmonar. Vamos falar da SARA. SARA, chamada de Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, ela é conhecida em inglês como ARDS, tá? ARDS, tá? E ela é uma síndrome inflamatória aguda na membrana alvéolo-capilar, causando edema alveolar extenso e colapso pulmonar. Isso leva a uma insuficiência respiratória hipoxêmica refratária. O que significa isso? O paciente tem uma hipoxemia grave, né, e refratária, ou seja, ela não responde à administração de oxigênio. Acontece exatamente aí o que a gente vê nessa imagem. De um lado, um alvéolo normal, com seu epitélio formado pelos pneumócitos tipo 1, pelas células tipo 2, produtoras de surfactante, que diminuem a tensão superficial, mantendo os alvéolos secos e abertos, né? E o macrófago, né, ali, que é a linha de defesa pulmonar. A membrana alvéolo capilar, né, o capilar, né, com as hemácias, né, difundindo adequadamente, tá? A síndrome de desconforto respiratório, ela foi primeiramente citada no século passado em 12 pacientes que apresentavam essa síndrome inflamatória refratária, e eles possuíam como característica clínica semelhanças, que é a hipoxemia, que não respondia à administração de oxigênio, e complacência pulmonar extremamente baixa, né? E a gente entende por que a complacência era baixa, né? Porque, né, esse pulmão não expandia adequadamente por, né, um edema alveolar, ou seja, um alvéolo cheio de líquido, uma série de mediadores inflamatórios produzindo inflamação, causando espessamento da membrana alveolar, né, acúmulo de líquido na membrana alvéolo-capilar e ainda, né, alterações perfusionais, ou seja, a SARA é tão grave porque ela causa alterações ventilatórias, alterações difusionais e alterações perfusionais, ou seja, altera a ventilação pulmonar, altera a difusão e altera a perfusão. Por isso que ela é tão grave, tá? No início dos anos 2000, né, surgiu as primeiras definições de SARA e LPA pela Associação Americana e Europeia, né, de Respiratória, mas esses termos já estão em desuso, não existem mais. Hoje, o que vale é a definição proposta pelo Consenso de Berlim, tá? Em 2012, tá? Publicado na JAMA, tá bom? E aí nós temos as características da SARA, tá? Então,
Antigamente, a SARA era classificada em SARA e lesão pulmonar aguda, tá? De acordo com as suas características. Hoje só existe SARA, né, uma definição só, mas ela é dividida em gravidade, leve, moderada e grave. Tá? E aí nós temos, né, as características. Tá? O que vai determinar se ela é leve, moderada ou grave é o que nós chamamos de relação PaO2-FO2. Tá? Então, a gente tem que ter em mãos a PaO2 da gasometria e a FO2, né, fornecida pelo ventilador. Tá? Em termos de característica clínica, a SARA tem um início súbito, principalmente uma semana após a agressão, e tem alguns fatores de risco, como politransfusão, politraumatismo, quase afogamento, alguma doença pulmonar, tá? Pancreatite, alguma resposta inflamatória sistêmica, tá? A origem do edema pulmonar, ele não é explicado por insuficiência cardíaca ou sobrecarga volêmica, então se trata de um edema pulmonar não cardiogênico, tá? Então, se o edema pulmonar for associado à disfunção cardíaca, não é SARA, é edema cardiogênico. Então, esse paciente não tem história de insuficiência cardíaca e apresenta edema pulmonar, então esse edema pulmonar é um edema pulmonar não cardiogênico. Tem anormalidades radiológicas caracterizadas por opacidades bilaterais em radiografia de tórax ou tomografia computadorizada, com as famosas agora, né, imagens em vidro fosco, tá? Não explicáveis por nódulos, derrame pleural ou atelectasias. Ou seja, né, excluem-se essas situações e ele apresenta essas opacidades bilaterais, que eu vou mostrar para vocês. E uma hipoxemia refratária importante, caracterizada pela relação PF baixa, né? Quando a SARA para a gente entender a relação PF, ou seja, a relação PO2-FO2, quando eu falar PF, essa relação, ela é normal acima de 400, tá? Então, se a gente fizesse uma gasometria nossa, a gente veria na relação nossa acima de 400. A SARA leve apresenta, né, uma relação PF de 201 a 300 com uma PIP ou um CPAP igual a 5, ou seja, né, o paciente já em ventilação mecânica com utilização de PIP apresentando, né, esses níveis de relação. Então, relação de 201 a 300, SARA leve. Relação de 101 a 200, com a PIP maior ou igual a 5, SARA moderada. E quando essa relação estiver menor ou igual a 100, ou seja, uma relação extremamente baixa, né, a SARA é considerada grave. Tá? Pacientes com COVID-19 podem desenvolver SARA. E são os pacientes que apresentam maior mortalidade. Tá? Então, esses pacientes que, infelizmente, morrem vítimas da COVID-19, geralmente morrem devido ao desenvolvimimento, né, de SARA associada. Tá? Alguns autores refutam essa hipótese, né, porque eles comentam, né, haver fenótipos, né, ou seja, né, tipos de COVID, de agressão, ou seja, uma variabilidade de agressão. No fenótipo mais grave, então, eles consideram, né, o paciente com SARA decorrente da COVID, tá bom? Aí nós temos uma radiografia de tórax, né, mostrando as opacidades bilaterais, ou seja, esse raio-x fica totalmente hipotransparente, ou seja, a transparência pulmonar que era preta, né, ela desaparece bilateralmente, não explicada por doença cardíaca, tá? E de maneira súbita, ou seja, né, houve essa piora radiológica, né, subitamente, rapidamente, tá? E essa é a imagem da tomografia computadorizada, tá? Uma tomografia, né, bastante acometida, porque esse pretinho aqui seria
a densidade normal do pulmão na tomografia, tá? E aqui ele está praticamente colapsado, porque essa densidade indica colapso. Essa imagem aqui é o que nós chamamos de imagem em vidro fosco, que não é uma imagem totalmente opaca, né? Tem uma certa transparência, mas a transparência é bem menor, né, que a transparência normal, né, da tomografia, tá? Diante disso, o tratamento para esse tipo de paciente é ventilação mecânica, tá? Esse paciente não vai responder a exercícios respiratórios, como manobras de expansão pulmonar. De forma alguma, desconectamos esse paciente para fazer expansão pulmonar com o AMBU, porque a despressurização gera maior nível de colapso. Ou seja, esse paciente deve ser mantido em ventilação mecânica e o tratamento é ventilação mecânica, através de ajustes dos parâmetros ventilatórios. Então, nesse caso, o fisioterapeuta vai atuar no gerenciamento, né, dos parâmetros da ventilação mecânica. O que é citado na literatura como tratamento para esses pacientes, tá, é a manobra de recrutamento alveolar. Acho que em 2014, 2015, se eu não me engano, surgiu um grande estudo multicêntrico internacional chamado de Estudo ART. Tá? Eu não dou conta de falar tudo sobre SARA, né? Sobre a ventilação, tudo, né? Eu vou falar alguns pontos interessantes, baseado no contexto da nossa aula, que é expansão pulmonar, tá? Mas se tiverem qualquer dúvida depois da aula com relação a SARA, eu tento explicar para vocês. Então, esse estudo ART, para que a gente entenda o estudo ART, desde o início dos grandes estudos, existia sempre uma dúvida entre os pesquisadores. Existia um grupo europeu, né, defendendo que PIPs mais elevadas para esses pacientes aumentavam a mortalidade, tá? E o grupo brasileiro, tem um grupo brasileiro muito forte, né, comandado principalmente pelo Dr. Marcelo Amato, do Hospital das Clínicas de São Paulo, que defendia o recrutamento alveolar, ou seja, a utilização de PIPs mais altas, em termos de desfecho clínico, ou seja, o que salvava, o que sobrevivia mais. Visto que a mortalidade dos pacientes com SARA pode chegar a 80%, gente. 80% é um nível de mortalidade muito alto. Hoje, se encontra aí em 40%, que ainda é alto, tá? Ou seja, por isso que a gente, enquanto fisioterapeuta, teme essa doença, porque ela é grave e tem uma taxa de mortalidade muito alta. Por isso que a gente tem que estudar bastante sobre essa doença. Então, o estudo ART fez um estudo multicêntrico, randomizando os pacientes entre pacientes com PIP mais altas e pacientes com PIP mais baixa, e pacientes submetidos a recrutamento alveolar. Manobra de recrutamento alveolar, ela significa aumentar os valores de PIP a valores bem altos para promover o recrutamento dessas áreas de colapso alveolar, tá? PIPs altas, PIPs que podem chegar até 45 centímetros de água, tá? Eu nunca usei esses valores, né? Mas já cheguei em 30, tá? De PIP. Só que depois desse estudo ART, a gente parou de usar o recrutamento alveolar. Por quê? O resultado do estudo foi que pacientes que foram submetidos a recrutamento alveolar tiveram maior mortalidade. Foi um impacto muito grande na comunidade mundial, porque até o momento todos utilizavam recrutamento alveolar, porque até o momento os estudos mostravam redução da mortalidade, mas não eram estudos multicêntricos. Então esse estudo ele veio para colocar uma água no nosso fogo, né, com relação à manobra de recrutamento alveolar. Então, como que ela é utilizada hoje, pessoal? Ela é utilizada como manobra de resgate, né?
Como assim, professor? Manobra de resgate. Já tentamos de tudo. Aí sim, né? Já tentamos ventilação prona, já tentamos titulação de PIP ideal e o paciente não melhora. Vamos submetê-lo a uma manobra de recrutamento alveolar como, vamos dizer, últimos recursos para tentar melhorar a oxigenação desse paciente, tá? Ou seja, né, a manobra de recrutamento alveolar, ela só é considerada para casos bem graves que não respondem a terapias iniciais, tá bom? Mas vamos lá. A recrutamento alveolar, então, consiste na elevação progressiva da PIP para valores extremamente altos de PIP, que podem chegar, então, a 45 centímetros de água, visando melhorar a ventilação e melhorar a oxigenação. Então, eu tirei essa imagem de um trabalho que utiliza o recrutamento alveolar. Antes do recrutamento, a imagem à esquerda, e pós-recrutamento. Então, observem que o nível de colapso na segunda imagem reduziu, né? Essa é a imagem chamada de vidro fosco, e esse pretinho aqui é a imagem, né, transparência normal do pulmão. Ou seja, melhorou muito o aspecto de colapso, ou seja, houve um recrutamento alveolar. Tá? Por isso que ela é utilizada para esses casos extremos de gravidade, tá bom? Ela tem contraindicações, né, principalmente pacientes com instabilidade hemodinâmica, por conta do nível excessivo de PIP utilizado na via aérea, né, diminui a pressão arterial, plaquetopenia, que pode promover sangramento pela hiperdistensão alveolar, e hipertensão intracraniana também pode reduzir o débito cardíaco, reduzir o débito cerebral, aumentar, né, a pressão intracraniana, tá? Então, não é utilizado, tá bom? Hoje, né, na prática, quase não utilizamos, tá? Recrutamento alveolar com relação à SARA. O que a gente preconiza, né, rapidamente com relação à SARA? Nas fases iniciais de SARA, principalmente nas 72 horas iniciais, a gente realiza a posição prona. O que é colocar o paciente em prono? Colocá-lo em decúbito ventral, tá? Por quê? Observem, né, que a área de maior colapso é exatamente a área dorsal, que é a área de maior superfície, né, a área de superfície de troca, né, que nós temos no pulmão. Tá? Essa área dependente da gravidade. Quando a gente coloca o paciente em prono, então nós colocamos essa região posterior como região não dependente, então a gente coloca a região de maior troca, né, para cima, né, e a gente obtém resultados satisfatórios com relação à troca gasosa, tá? Utilizamos, né, de PIPs mais elevadas, sim, mas não tão elevadas quanto numa manobra de recrutamento alveolar, e esse valor de PIP nós fazemos de uma forma titulada. O que é uma titulação de PIP? É a utilização de uma PIP ideal para cada paciente, e fazemos essa titulação de PIP, esse valor de PIP, de acordo com uma melhor ventilação do paciente, né? Então, quando esses recursos iniciais não surtem resultados, então a gente pode partir para outros recursos, como a manobra de recrutamento alveolar, tá bom? Dúvidas? Por enquanto não, professor, tranquilo. Beleza, vamos lá. Vamos falar sobre oxigenoterapia agora, tá bom? A oxigenoterapia definimos como, né, a oferta de oxigênio acima, né, do oxigênio que encontramos no ar ambiente, ou seja, na atmosfera, tá? Então, para a gente entender, né, essa suplementação de oxigênio, vamos conhecer a composição do ar atmosférico, tá? O ar atmosférico, ele é composto de 78%, né,
aproximadamente de nitrogênio. Nitrogênio, ele não tem função para nós, tá? Só em uma ocasião, que é quando a gente utiliza oxigênio em excesso, tá? 21%, cerca, né, de aproximadamente 21% é oxigênio. Então, por isso que nós consideramos a FO2 do ar ambiente em torno de 21%. Tá? Então, se alguém perguntar para vocês qual é a FO2 que nós inspiramos, né, do ar ambiente, vocês vão responder 21%, ou 0,21, tá? O restante, né, esse 1%, cerca de 1%, é gás carbônico e outros gases, hélio, metano e argônio, tá? Também outros gases que não são vitais para o paciente, para nós, tá? Então, o que significa a oxigenoterapia? Consiste, então, na suplementação de oxigênio acima do nível encontrado no ar ambiente, ou seja, o ar ambiente é 21%, tá? E vamos administrar oxigênio para pacientes que apresentam hipoxemia, tá? O que são pacientes com hipoxemia? Tá? Hoje, né, os últimos guidelines ou consensos de oxigenoterapia preconizam ofertar oxigênio para pacientes que apresentam saturação periférica de oxigênio abaixo de 92%. Tá? Para pacientes com DPOC, ou doenças crônicas, abaixo de 88%. Tá? Níveis de oxigenação normais estão em torno de 96% de saturação periférica de oxigênio. Tá? Por que isso? Não ofertar oxigênio para um paciente que apresenta uma oxigenação, uma saturação acima de 92% a 96%. Porque o oxigênio também mata, gente. Tá? Vamos dizer assim. O oxigênio também é deletério em níveis aumentados. Tá? Produz radicais livres, gerando inflamação pulmonar. Produzem atelectasia, né? Quando a gente oferta oxigênio elevado para o paciente, esse oxigênio ele ocupa todo o gás alveolar e esse gás alveolar formado por oxigênio, ele difunde para dentro do capilar e o alvéolo colaba, ou seja, não fica nenhum gás dentro do alvéolo, tá? Então, o oxigênio em níveis elevados produzem atelectasia também, tá? E, né, alguns guidelines têm associado o uso de oxigênio elevado a desfechos clínicos piores, tá? Ou seja, mortalidade maior em pacientes. Então, hoje, né, não se recomenda, então, administrar oxigênio se o paciente apresenta saturação abaixo aí de 92%, tá? Como nós encontramos fonte de oxigênio hoje, né? Nós podemos encontrar, né, na forma de cilindros de oxigênio, que a gente encontra em clínicas ou ambulâncias ou domiciliar, tá? Concentradores de oxigênio. Os concentradores de oxigênio, eles captam o ar ambiente e armazenam esse oxigênio, por isso que são concentradores, e aí eles vão fornecer, são mais caros, né, que os cilindros, né? Porém tem esta vantagem, tá, de não necessitar, né, o reabastecimento de oxigênio, porque ele se reabastece através da concentração do oxigênio do ar ambiente. Também muito utilizado em oxigenoterapia domiciliar. E ou na forma líquida, tá? Esse aqui é uma forma de armazenamento de oxigênio líquido para domicílio. Mas o que a gente encontra, né, nos hospitais, né? Nos hospitais nós vamos encontrar esses grandes armazenadores de oxigênio na forma líquida, né? E
são distribuídos para o hospital através, né, das redes de oxigênio, tá? E, né, por padrão, a cor do oxigênio dentro do hospital, ele é na cor verde. Na cor amarela, o ar comprimido, na cor cinza, a rede de vácuo, utilizado para aspiração de secreções, tá? Então, hoje, os hospitais mais bem equipados contam com essa rede de vácuo. Hoje, em termos de tratamento para o paciente com COVID, a rede de vácuo é uma necessidade, visto que para utilizarmos um sistema de aspiração fechado, nós precisamos ter essa rede de vácuo, tá? Vamos lá. Como administrar oxigênio terapia para o paciente, né? Nós temos dois tipos de sistemas, conhecidos como sistemas de baixo fluxo e sistemas de alto fluxo. Os sistemas de baixo fluxo é a administração do oxigênio através da cânula nasal tipo óculos, né? Ou catéter nasal, que é o nasofaríngeo, né? Ou máscaras faciais, né? Nós vamos ver imagens desses sistemas. Ou sistemas de alto fluxo, que são as máscaras de Venturi, ou o catéter nasal de alto fluxo, que é o que nós temos hoje de mais novo, tá bom? Cânula nasal de alto fluxo. A cânula nasal, então, é esse tipo mais comum que encontramos, tá? Ela é tipo óculos, porque adaptamos a pronga nas narinas, né? E ele passa, né, por trás das orelhas e adaptado, né, ao seu tamanho na região aqui do pescoço, né, através desse dispositivo, tá? É o que temos utilizado como recurso inicial, né, para o tratamento de pacientes com COVID-19. Apresenta um fluxo de oxigênio variável, porque ele mistura com o ar ambiente, né? O paciente vai inspirar tanto o oxigênio da cânula quanto o oxigênio do ar ambiente. Utilizamos de fluxos de 1 a 5 litros por minuto, mas há literaturas que dizem até 8 litros por minuto. Particularmente, acima de 6 litros por minuto é desconfortável para o paciente, tá? Porque é um oxigênio líquido, né, que vem e se transforma em gás, só que ele é gelado e seco, tá? E isso pode causar ressecamento da mucosa nasal e podendo gerar sangramentos, tá? Quando esses fluxos são aumentados. Acima, né, um dado importante que o livro de vocês não traz, a gente encontra isso nos guidelines, nós necessitamos umidificar o oxigênio fornecido quando os fluxos forem acima de 4 litros por minuto, tá? Então, a partir de 5 litros, 6 litros, há necessidade de colocar, né, nos umidificadores, né? Então, aqui nós temos um fluxômetro que vai controlar esse fluxo de oxigênio, adaptado a um umidificador, e aqui vai ser conectado uma extensão de látex, de borracha, que, né, se conectará com, né, a cânula nasal ou o catéter, tá? Então, nós só utilizaremos umidificação, ou seja, preencheremos com água destilada este sistema quando utilizarmos um fluxo acima de 4 litros por minuto. Até 4 litros por minuto, a nossa via aérea superior é capaz de acondicionar esse fluxo, fornecendo a umidificação e aquecimento adequados, tá? Então, não há necessidade de umidificar, tá? Então, esse é um dado legal. Pode cair em prova de concurso, né? Prova de residência, né, Luana? E é interessante vocês saberem essa informação. Hoje, com relação à COVID-19, sabendo que a aerossolização é a forma de transmissão, mesmo com fluxos maiores, nós temos recomendado não umidificar, tá?
Ou seja, a gente tolera ao paciente até 6 litros por minuto em cânula nasal tipo óculos, tá? Então, teoricamente, acima de 4 a gente teria que umidificar, né? Nós toleramos aí até 6 sem umidificação, porque quando esse fluxo encontra o líquido dentro do umidificador, gera aerosol. Isso pode favorecer a contaminação do ambiente e, com certeza, colocar em risco os profissionais que estão ali trabalhando, tá? Quando utilizado, então, de 1 a 5 litros, nós podemos alcançar uma FO2, utilizando a cânula nasal, de até 40%. Tá? Eu vou ensinar uma regrinha para calcular a FO2 quando se está em catéter nasal ou cânula nasal, tá bom? E aqui a outra imagem mostrando a cânula, não, o catéter nasal, tá? Que é muito mais desconfortável, porque ele é introduzido pela narina e posicionado na nasofaringe. Então, isso pode gerar náusea, pode gerar um desconforto, tá? Então, pouco utilizamos o catéter nasal, tá? Procuramos utilizar a cânula tipo óculos. Então, aí para cálculo da FO2, 21% é ar ambiente, tá? Então, quando tiver com 1 litro por minuto, você vai considerar 24% de FO2. Aí, a cada litro que você sobe, você vai somar mais 4, tá? Então, 2 litros, 24 mais 4, 28. 3 litros, 28 mais 4, 32% de FO2. 4 litros, 32 mais 4, 36% de FO2. 5 litros, 36 mais 4, 40% de FO2. Então, uma regrinha simples para que a gente estime o valor de FO2 que estamos ofertando para o paciente, né, quando ele estiver em cânula nasal ou catéter nasal, tá bom? As máscaras também hoje muito importantes para o tratamento do paciente com a COVID, visto que a gente não pode utilizar máscara de Venturi ou sistema de nebulização ou ventilação não invasiva, não é recomendado, a não ser que você tenha quartos com pressão negativa, tá? O que é um quarto com pressão negativa? É um quarto que fica aspirando continuamente o ar que está ali dentro, tá? Ou seja, não é uma realidade de todos os hospitais. Mas com relação às máscaras, nós temos as máscaras simples, né? Que fornecem oxigênio, que não tem reservatório, tá? E as máscaras com reservatório, que são essas bolsas, né? São essas bolsas, e elas podem ser com reinalação parcial, ou seja, que o paciente reinala o que foi expirado, ou de não reinalação, tá? Que são melhores, porque o paciente não reinala o CO2 expirado, tá? Essa reinalação, ou não reinalação, é fornecida por sistemas de válvula na parede da máscara, que permitem a exalação ou não do CO2 expirado. Então, essa aqui, quando o paciente inspira, essa válvula fecha, o paciente inspira oxigênio puro, tá? Ou seja, a FO2 fornecida é de 100%. Por isso que essas máscaras são muito indicadas para os pacientes com COVID. Quando o paciente expira, essa válvula abre, permitindo a expiração do CO2 para a atmosfera, não reinalando, então, esse CO2. Então, essa seria uma máscara, né, melhor, então, em termos de aquisição, né, para o hospital, tá? Sistema de alto fluxo, então, nós temos a máscara de Venturi, né, ela permite uma concentração determinada de oxigênio em fluxos iguais ou superiores ao fluxo inspiratório máximo do paciente, tá? A FO2 é conhecida e ela é ajustada conforme esses adaptadores, tá? Conforme a cor
há um orifício, né, um diâmetro, né, desses orifícios que permitem o arrasto desse oxigênio para dentro, né, dos pulmões do paciente através da inspiração do paciente, tá? E nós vamos ajustar de acordo com a necessidade do paciente, tá? Então, cada cor apresenta a sua concentração de oxigênio, o fluxo de oxigênio sugerido e o total de fluxo de gás, tá bom? Então, azul, né, com a corzinha azul, fornece uma FO2 de 24% através de um fluxo ajustado de 3 litros por minuto. Amarelo, 28%, 6 litros por minuto. Branco, 31%, 8 litros por minuto. Verde, 35%, 12 litros por minuto. Rosa, 40%, 15 litros por minuto. Laranja, 50%, 15 litros por minuto, tá? Então, a máscara de Venturi também não é recomendada o seu uso em pacientes com a COVID-19, porque esse fluxo aumentado, né, acima, né, de 10 litros por minuto, principalmente, gera a aerosolização alta, tá? E também leva, né, a contaminação do ambiente e o risco da contaminação, né, da equipe, tá? Como eu disse para vocês, o oxigênio ele tem que ter, né, cuidado na sua administração, não utilizar oxigênio demasiadamente, né, pelos seus efeitos adversos. Pode causar depressão do centro respiratório através da inibição da resposta do drive respiratório. Pode causar, então, hipercapnia, tá? Se deprime o centro respiratório, o paciente hipoventila e ele acumula CO2. Como eu disse para vocês, pode causar atelectasia por absorção, por perda no nitrogênio alveolar, né? Então, o nitrogênio só serve para isso, vamos dizer assim, ele é um estabilizador do alvéolo. Quando a gente usa só oxigênio, o oxigênio lava o nitrogênio, tá? E o oxigênio passa para dentro do capilar, tá? O nitrogênio, ele tem uma difusão dificultada, ele tem um coeficiente de difusão muito alto, então ele dificilmente passa para dentro dos capilares, por isso que ele permanece dentro dos alvéolos, causando uma estabilização alveolar, ou seja, mantém o alvéolo aberto. Quando você lava esse nitrogênio através do uso de oxigênios em quantidades aumentadas, esse oxigênio passa para dentro do capilar por difusão e o alvéolo colaba, tá? Causando atelectasia, chamada de atelectasia por absorção. Redução da capacidade vital, com redução desses volumes, né, pulmonares, diminui o surfactante pulmonar, causa fibrose intersticial, isso cronicamente, desidrata as mucosas, né, por conta do seu ressecamento, né, da sua condição seca, e retinopatia da prematuridade quando se falamos do paciente neonato, tá? Então, uma complicação importante do uso de oxigênio em pacientes prematuros é a cegueira, tá? O oxigênio pode causar cegueira nesses prematuros, tá bom? Vamos treinar. Vamos lá. Respondam para mim agora. A respeito do recrutamento alveolar, analise as afirmações abaixo, tá? 1. Consiste no aumento da pressão intrapulmonar com o objetivo de recrutar unidades alveolares colapsadas. Verdadeiro ou falso isso aí, gente? É falso? É falso, por quê? Recrutamento alveolar, né? Ou seja, né, você aumenta as pressões, né? Principalmente, né, PIP. Quando você aumenta a pressão alveolar, se aumenta a pressão intrapulmonar. Para quê? Para recrutar alvéolos. Então, essa afirmativa está verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Está verdadeiro, tá? Item 2. Realiza-se o aumento da pressão inspiratória acima de 40. Pressão inspiratória, não expiratória, tá? Quando a gente fala de recrutamento alveolar, né,
a gente tem um limite de pressão. Justamente quando a gente utiliza o AMBU, ou seja, a bolsa de ressuscitação manual, eu disse para vocês que ele tem uma válvula de segurança limitada em 40 centímetros de água, exatamente para que não se ultrapasse esses níveis de pressão, né? Então, essa afirmativa ela não está verdadeira, tá? Por quê? Acima de 40 centímetros de água, esses níveis de pressão passam a ser, né, deletérios para o pulmão, ou seja, causa hiperdistensão alveolar, podendo causar barotrauma, tá? Então, o item 2 está falso. Item 3, recrutamento alveolar permite maior área de troca gasosa. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Então, né, para essa resposta, para essa pergunta, a resposta correta seria a afirmação 1 e 3, tá bom? Uhum. Vamos lá. Leiam aí e respondam para mim aí. Vou esperar vocês raciocinarem. $36? Vamos lá. Eu diria 40. 40? É 5, né? Eu calculei 4. Então, com 1 litro, né, 21% era ambiente. Com 1 litro, 24. 24. Então, para cada litro que você aumenta, a partir disso, você soma 4. Ah, Então, 2 litros, 24 mais 4, 28. 3 litros, 28 mais 4, 32. 4 litros, 32 mais 4, 36. 5 litros, 36 mais 4, 40. Então, 5 litros por minuto equivale, então, a uma FO2 de 40%, tá? Também letra D de dado, tá bom? E vamos ver se vocês entenderam bem com relação à fisiologia da expansão pulmonar. Então, a respeito das técnicas manuais de expansão pulmonar, analise as afirmativas abaixo. Na técnica de descompressão torácica abrupta, o terapeuta descomprime a área torácica afetada, objetivando uma entrada brusca de ar nas vias aéreas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A técnica de bloqueio torácico visa direcionar o fluxo de ar mediante compressão manual unilateral do tórax. Pode ser unilateral e bilateral também, né? Pode ser bilateral, mas, né, mas pense na afirmativa. Ela está verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Verdadeira. Verdadeiro. Agora, a terapia de expansão pulmonar funciona pelo princípio de redução do gradiente de pressão transpulmonar. Verdadeiro ou falso? Falso, não é? Falso, tá? Para se aumentar, ou seja, se aumentar volumes e promover expansão pulmonar, nós temos que aumentar o gradiente de pressão transpulmonar. E a gente faz isso como? Aumentando a pressão alveolar ou reduzindo a pressão pleural, tá? Mas para recrutar, expandir, nós precisamos aumentar o gradiente de pressão transpulmonar, né? Então, somente o item 1 e 2 estão verdadeiros, né? Então, apenas a afirmação e 2, letra E, ok? Então, só para a gente testar aí alguns conhecimentos, tá? Acabou parte de expansão, tá? Pessoal, vamos fazer um intervalinho e eu venho dar para vocês a parte de higiene brônquica, tá? Que é mais rapidinho, tá certo?
5 minutinhos eu volto, tá, gente? Combinado? Sim. Então, beleza.